Em ritmo acelerado que partimos para este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos do Algarve e do regresso de uma competição desportiva a Portugal. Já vai perceber tudo dentro de instantes quando arrancarmos a conversa com o cronista do Expresso e comigo, Paula Santos. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. O Governo anunciou o regresso da Fórmula 1 a Portugal no ano de 2027 com a realização do Grande Prémio no Autódromo Internacional em Portimão. E o tema merece-lhe esta semana diversas considerações no artigo que escreve para o Expresso. Comecemos pelos custos para o Estado. Os números do investimento são elevados, mas o Governo acredita que venham a ser compensados pelo retorno. São contas que assim lhe merecem dúvidas. Merecem-me dúvidas porque o Governo veio dizer que as contas ainda são secretas, não pode divulgá-las. E eu, cada vez que ouço falar em secretismo na gestão de dinheiros públicos, eu, como dizia o outro, acho que estão metendo a mão no meu bolso. Sinto mexer o bolso. Paula, só uma correção. O que o Governo contratou foram 2 anos, 27 e 28. Sim, E começa em 27, certo? E daí é já estima, ser no calendário de 27. Exatamente. E aquilo que se estima, aliás, são contas feitas pelo Expresso, é que cada grande prémio custa 30 a 80 milhões de euros. É preciso pagar 30 a 88 milhões Isso tem a ver de euros. com o custo médio que tem sido nos outros circuitos europeus? Não tem que ver. É a comissão que se paga à FIA, a Federação Internacional do Automóvel, para haver um grande prémio em Portugal. Depois há todos os custos associados ao grande prémio que acrescem a isso. Agora, só para poder ter um grande prémio, paga-se isto. Porque a Fórmula 1 é um negócio, não é? É sobretudo um negócio. Tem pouco a ver com desporto, tem muito mais a ver com o negócio. O que é que eu sou contra? Eu sou contra, não só por causa da história dos dinheiros públicos, mas porque, primeiro, estou escaldado com a história do Autódromo do Estoril, que eu não sei se os nossos ouvintes se lembrarão. A certa altura, o ministro Pina Moura resolveu nacionalizar o Autódromo do Estoril, dizendo que iam chegar muitas corridas de Fórmula 1, que aquilo é muito bom para o turismo, etc. Não chegou nenhuma. O Autódromo do Estoril continua a ser um encargo permanente para o Estado. Permanente, que não serve rigorosamente para nada, exceto fazer umas corridinhas a que ninguém liga importância nenhuma. Segundo lugar, também sou contra, porque o argumento de que é preciso pôr o país no mapa e o Algarve no mapa não faz sentido. Num país que já é o 12º país que recebe mais turistas, e que está completamente cheio de turistas. Portanto, o Algarve não precisa de mais divulgação, Portugal não precisa de mais divulgação. O turismo de Portugal gasta dinheiro anualmente para fazer essa promoção do nosso país lá fora, e não é uma corrida de Fórmula 1 que vai acrescentar o que é que seja isso. Seja como for, estou-me a recordar das reações dos agentes de turismo justamente na zona do Algarve, que fizeram saber que estão entusiasmados e que podem surgir muitas receitas, lembrando o exemplo que aconteceu em 2020, quando o autódromo já foi escolhido. Não acha que é um indicador interessante? Bem, em 2020 eles não encheram nada porque havia Covid, não é? E, portanto, as pessoas não puderam vir. Eu creio que em 2020 sim, em 2021 é que não. Penso que foi essa a diferença que houve. Pois. Não, exatamente. Quer dizer, em 21 é que já é possível que já tenham vindo pessoas. Foi o segundo grande prémio, mas o primeiro foi em 2020. Ambos foram ganhos pelo Lewis Hamilton. Veja lá o meu conhecimento automobilístico. E o seu interesse, estou a ver, estou a registar. Mas é evidente que quando você vê o Estado a investir milhões num negócio para favorecer um negócio privado, seja a hotelaria, seja a restauração, eles só podem ficar radiantes, como é óbvio. Então o Estado vai gastar dinheiro para trazer turistas para lhes encher os hotéis em época baixa, espera-se, presume-se, e é evidente que isso quem é que não gostaria de ter um negócio que a certa altura fosse ajudado com dinheiros públicos? Quem? Há aqui uma dúvida que tem a ver com justamente a altura em que se vai realizar o Grande Prémio, que é importante para medir até o impacto da prova. É que uma coisa será se o calendário ditar que se realiza no Algarve no verão, e outra, que é o que se presume que se quer atingir, se for no inverno. Se for no verão, a resposta é capaz de ser complicada da região, não é?
Bom, se for no verão, não se trata não será o Autódromo Internacional, mas o Autódromo Infernal do Algarve, porque é fácil prever que com tudo cheio, as tais 200 mil pessoas que o governo espera atrair para o Grande Prémio, não sei, vão ter que fazer um acampamento, mas não me parece que seja gente a acampar. Portanto, acho que o Miguel concordará que só haverá interesse para a região se for fora Sim, da época alta, não é? obviamente, mas eles próprios sabem isso, quer dizer, porque, vá lá, nós tivemos taxas de ocupação da hotelaria no Algarve este verão a rondar os 100%, próximas dos 100%. Portanto, não faz sentido fazer isto em pleno verão. E eu acho estranho que o governo não tenha pré-definido ou pré-contratualizado com a Federação do Automóvel que o Grande Prémio só pode acontecer, por exemplo, entre setembro e maio de cada ano. Não sabemos, vamos ter que aguardar para ter essa certeza. Para si, a competição pode estar, ou parece poder estar tocada pelos milhões de regimes ditatoriais, e aqui faz o paralelo com o negócio do futebol e as opções da FIFA. O desporto deixou de ser uma mais-valia que atrai multidões? Não, atrai multidões. Agora, o facto de atrair multidões transformou-se num negócio. Você veja, por exemplo, veremos lá para diante, veremos ter tempo de falar do Mundial de Futebol. Mas só para dizer agora que o Mundial de Futebol este ano já vai ter 32 seleções. Vão estar lá seleções com jogadores que dificilmente saberão jogar a bola melhor do que os jogadores do Carcavelinhos. Porquê? Porque o negócio da FIFA também é faturar cada vez mais. Já teve de descer o preço dos bilhetes para o Mundial, porque houve um escândalo quando anunciou o preço dos bilhetes para o Mundial, mas mesmo assim, os bilhetes que não vão estar a preços proibitivos são uma minoria, são 10% em cada jogo de futebol, se tanto. Voltando à sua pergunta, quando estes desportos atraem multidões, atraem também anunciantes que põem ali muito dinheiro e nessa altura tornam-se um foco de interesse para as televisões e para tudo o resto e é usado, sobretudo pelos países árabes, mas não só, por vários países da Ásia e do Médio Oriente, que não são propriamente democracias como a gente gosta de as ver, têm usado a Fórmula 1 e têm usado o futebol como, digamos assim, como detergentes de nódoas do regime político. O exemplo máximo foi o último Mundial de Futebol no Catar, onde houve trabalho escravo para pôr de pés em infraestruturas. Independentemente, Miguel, daquilo que é o efeito imediato da prova, há um outro lado do ganho pela realização que não se mede. O Miguel escreve no seu texto do Expresso que, passado algum tempo, tudo ficará na mesma. Não haverá nem mais médicos, nem mais escolas, nem melhores serviços públicos ou vida cultural. Não faria sentido que fosse exatamente esse um dos benefícios para a região? Isso seria, evidentemente, mas para isso era preciso que o governo, em vez de entregar 50 milhões à Fórmula 1, entregasse 50 milhões às autarquias ou a quem tivesse que arranjar ao Ministério da Saúde ou a quem tivesse que fazer aquilo que está em falta no Algarve. Parte tanto tempo aqui à espera para fazer uma dessalinisadora, por exemplo, custa 18 milhões de euros, parece que vai arrancar para o ano finalmente uma só, e vão-se gastar 30 a 80 milhões num grande prémio de Fórmula 1. Eu acho que isso está errado. Agora, como eu também escrevo no meu texto, isto tudo será ótimo para promover o país se correr tudo bem. Porque se não correr bem, se faltar água nas torneiras, se houver necessidade de levar, oxalá que não, vou bater 3 vezes na madeira, levar dezenas de pessoas a correr para o hospital de emergência, nada vai funcionar e então a promoção vai ser ao contrário. Portanto, eu estou convencido que o governo, desta vez, vem mesmo uma multidão para o Grande Prémio, não há confinamento nenhum. Estou convencido que o governo vai instalar uma operação especial para ter médicos no Hospital de Faro, ter médicos em Portimão, ter infraestruturas todas a funcionar, não vai arriscar deixar correr a normalidade. Agora, quando o circo se for embora, tudo volta ao que era antes. O Miguel, pelo que percebemos, e só para concluirmos este tema, não vai ser um espectador assíduo de Grande Prémio em Pode querer Portugal. que não. Pode querer que não. Eu fui ver uma vez um grande prémio ao Estoril e ao fim de 40 minutos já me tinha ido embora. Nunca vi nada tão chato na minha vida. E eu gosto de ver corridas de automóveis, mas não de Fórmula 1 propriamente. Nunca vi nada tão aborrecido, a sério. Além do mais, não percebi o que é que estava a passar, nem eu nem ninguém, porque a certa altura a corrida foi interrompida, ninguém dizia nada e nós estávamos ali na bancada para ver passar os carros e os carros deixaram de passar. Então, olha, eu levantei-me e fui-me embora. Portanto, para Eh, si, não é um tipo de desporto que interesse particularmente. Não me interessa particularmente, mas gosto, às vezes, quando me custa adormecer, gosto de ligar a televisão e ver uma corrida de Fórmula 1, porque é garantido que 10 minutos depois estou a dormir.
Agora que já concluímos as voltas desta conversa em torno do regresso da Fórmula 1 a Portugal, é tempo de uma pausa para uma mudança de rota a caminho do improviso. O Ministério Público arquivou a averiguação preventiva sobre a Spinum Viva, considerando que não existiu notícia de prática de ilícito criminal. Luís Montenegro congratulou-se, mas diz que foi vítima de um autêntico inquérito criminal. Como é que interpretou a reação? Olha, é curioso que a Paula tenha começado por citar o comunicado do Ministério Público, que tem uma parte que eu não percebo. Eles dizem que não houve notícia de suspeita de crime ou qualquer coisa, mas não Sim. é de notícia que nós devíamos estar a falar. Devíamos estar a falar, eles é que não recolheram quaisquer indícios, porque notícia eles tiveram, só que as notícias não se provaram terem fundamento. As notícias foram as denúncias anónimas e a denúncia da Ana Gomes. Portanto, essa notícia existiu. O que não existiu, segundo o Ministério Público, foi fundamentos suficientes para passar da fase Da da averiguação averiguação preventiva. preventiva para o inquérito. E, portanto, é isso que levou ao arquivamento. O arquivamento, obviamente, foi uma vitória pessoal e política, sobretudo, para o Luís Montenegro. Há 8 meses que ele estava à espera que isto acontecesse. Também, mais uma vez, não se percebe porque é que são precisos 8 meses, apesar de, a certa altura, o Procurador-Geral da República ter explicado que era o próprio Montenegro que estava a atrasar o processo, não entregando documentos que era preciso entregar. Mas pronto, este assunto está resolvido no plano político. Não sei se estará tanto no plano mediático, no plano pessoal, mas no plano ético, mas no plano político está resolvido. Isso era importante para o governo, porque de facto era uma espada ali pendente sobre a cabeça do Luís Montenegro, que já tinha conduzido a umas eleições, não iria conduzir a outras eleições, mas se por acaso o Ministério Público tem avançado para uma fase de inquérito, era bastante grave. Basta pensar que tivemos um primeiro-ministro que se demitiu muito antes de haver, aliás, qualquer fase de inquérito, o que é que fosse, só por causa de um parágrafo que levantava suspeitas sobre ele num comunicado da Procuradoria. Portanto, o que é que poderia fazer o Luís Montenegro continuando a governar com o inquérito de crime a decorrer em relação a ele? Era impossível, era praticamente impossível. Mas acha que há aqui algum efeito, alguma fragilização que se pode vir a revelar para Luís Montenegro daqui para a frente? Como eu disse, do ponto de vista jurídico, não, e do ponto de vista político, eu também acho que não. Agora, do ponto de vista ético e mediático, há coisas que para mim continuam sem resposta. Eu não consigo perceber, para começar, o que a Spin Biba fazia ao certo. Porque, o que é que Luís Montenegro fazia na Spin Viva para estes clientes? Porque é que era avançado? Porque é que recebia 4.500 euros da Sol Verde, 8.000 da Barros e Batista, ou lá como é que se chamava a outra empresa do pai do atual Presidente da Câmara de Braga? Não consigo perceber porque quando se pediu uma explicação disseram que era proteção de dados, ou então reestruturação empresarial. Mas Luís Montenegro, que eu saiba, não é nem informático para fazer proteção de dados, nem é especialista em reestruturações empresariais, é advogado. Portanto, a primeira coisa que eu de facto não consegui perceber é o que é que faziam estas empresas. Agora, também não vi nada que me pudesse levar a desconfiar que uma vez no governo, Luís Montenegro beneficiou qualquer das empresas que antes tinham sido suas clientes. Só para concluirmos também, há aqui uma reação por parte do TCIAP, nomeadamente do Diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Rui Cardoso, que foi a única pessoa que, tanto quanto sei, se pronunciou, pelo menos até ao momento em que estamos a gravar sobre o tema, sublinhando que de modo algum a justiça extravasou ou foi além daquilo que seria possível. Isto para a questão até da investigação e do tempo que ela durou. Pronto, é a justificação da justiça deste lado, da justiça para os tais meses em que o processo esteve em averiguação preventiva. Acha que do lado da justiça haverá mais alguma coisa ainda a acrescentar? Fala, nem eu nem ninguém sabe, porque o Procurador-Geral da República resolveu que as averiguações preliminares são secretas. Portanto, ninguém pode aceder àquilo que o Ministério Público andou a fazer durante 8 meses. Ninguém pode saber. Agora, eu gostava de fazer uma consideração final. Luís Montenegro, com toda a legitimidade, e eu compreendo, anteontem, quando falou sobre o arquivamento do processo, fez um ataque cerrado ao Ministério Público e à comunicação social, porque se sentiu vítima de um processo que ele diz que contraria a vontade do povo, que o povo não estava com a justiça, nem com a comunicação social, etc., que não são capas de jornais ou despachos de justiça que contrariam a vontade popular, enfim, um ataque muito cerrado. Esqueceu-se
de falar no processo que continua contra o seu antecessor, contra António Costa. Porque isso ainda é mais grave. E se um primeiro-ministro aproveita uma ocasião pessoal para atacar o Ministério Público, como eu digo, com toda a legitimidade, não pode esquecer-se que ele não é o único caso que precisa de esclarecimentos. Há outros que precisam, nomeadamente o caso que finalmente o levou ao poder, porque se o Ministério Público não tem derrubado o governo de maioria absoluta de António Costa, Luís Montenegro hoje não seria primeiro-ministro. Portanto, a mim faz-me a maior confusão a omissão do Luís Montenegro sobre o processo influencer. E já agora a demora também que o processo influencer está a ter, não é? Sim, sim. O Montenegro esperou 8 meses, António Costa está há 2 anos à espera. Faz um bocadinho de diferença. E não lhe foi prometida uma prenda de Natal como foi prometida a Luís Montenegro. Portanto, há aqui uma diferença, de facto, de tratamentos em relação à qual eu acho que o Luís Montenegro não pode passar ao lado, assobiando como se não soubesse que há outro caso irritante no domínio da justiça em relação à política. E assim, passando pelo processo Minu Viva e também já agora pelo influencer e ainda pelo circuito da Fórmula 1, chegamos ao fim de mais uma etapa do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição deste episódio está a cargo do João Martins e para a semana já sabe que regressamos com outra nova análise da atualidade.